Qualquer coisa, avise, viu? Show. Cadê? Precisa, né? Seguinte, como eu subi a aula agora para as 4 para 5h30, eu vou começar a radioatividade, a primeira parte de radioatividade, que eu já adianto para os senhores e para as senhoritas que a parte de radioatividade 1 é um passo mais teórico, certo? São conceitos, tá? Enquanto que o capítulo de radioatividade 2 é um capítulo mais de cálculo, certo? Menos teórico e mais de continha, tá? Normalmente, a abrangência dos assuntos nas provas ficam mais restritas ao capítulo 1, mas o capítulo 2 às vezes cai. E quando cai, normalmente é para você aplicar a sua fórmula e morreu a questão. Aí o babado é você lembrar as fórmulas que você vai usar tanto para a meia vida quanto para determinar outras coisas do átomo, certo? Mas, a princípio, esse capítulo de radioatividade 1 é um capítulo bem teórico. Então, qualquer coisa, pessoal que está em casa, é só colocar nos chats. Quando eu olhar aqui pela tela e tiver alguma coisa, eu dou uma atenção para vocês. E pessoal daqui, qualquer coisa, é só levantar o braço e dizer onde que dói. É a página 389. Olha. 389. Sendo que alguns conceitos de radioatividade a gente já tinha visto quando a gente estava estudando modelos atômicos, que foi na semana passada, certo? A gente viu que os conhecimentos conceituais da radioatividade foram muito importantes quando a gente estava vendo o modelo atômico do Rutherford com o experimento das emissões das partículas alfa, certo? Mas aqui eu queria pontuar algumas pessoas que são bem importantes para o conceito ou para o estudo da radioatividade, tá bom? Eu vou pegar aqui o livro porque alguns nomes são bem estranhos no meu vocabulário, tá? Becquerel, aí eu não vou me atrever a escrever o nome desse cidadão de cabeça, né? Eu não sei nem o nome de vocês direito de cabeça. Giraldo Becquerel. Röntgen. Mas só sei porque eu assisti o documentário Acaba do History. Se não, não, sobre o Pripyat, na Ucrânia, do Chernobyl. Não, mas vai. É tipo isso. Ai. Seguinte, ó. A gente tem essas 4 criaturinhas que são bastante importantes para o cenário da radioatividade como matéria de estudo aplicável, certo? Eu deixo logo de cara a minha completa e extrema admiração pela Marie Curie, tá? E dentre os 4, foi, entre aspas, a que mais desbravou os conceitos de radioatividade. Ela foi presenteada, é, ela ganhou o prêmio Nobel, o Nobel, de Física e de Química. Ela foi a primeira mulher a fazer parte assim, do contexto científico da época, né? Porque até então o contexto científico era cheio de homens, né? As mulheres ficavam como coadjuvantes. Mas enfim, Röntgen, Becquerel, Marie e Pierre Curie. Röntgen, responsável por fazer a datação da emissão de radioatividade. Existem aparelhos, é tanto que o Röntgen virou uma unidade para se medir o nível de radiação de alguns objetos ou de algumas estruturas. É tanto que quando aconteceu o incidente lá em Chernobyl,
os aparelhos do pessoal marcavam em Röntgen, né? Que é uma unidade para marcar as medidas de radioatividade. Hoje em dia não se usa tanto o Röntgen, tá? Se usa outras unidades, mas o Röntgen tem essa participação. Becquerel foi o primeiro que percebeu a capacidade radioativa de alguns materiais naturais. Esse rapazinho pegou um dia, conta a história, né? Pegou um dia um mineral com urânio natural, totalmente natural, guardou ele dentro de um papel de alumínio, dentro de uma folha de alumínio, como vocês botam o sanduíche de vocês, colocou na gaveta. Alguns dias depois ele foi olhar, o papel estava todo escurecido, ou seja, tinha recebido algum tipo de emissão radioativa. Tá? Olha o que ele fez. Pegou a mão da mulher dele, uma chapa assim, de chumbo assim, botou uma folha, que obviamente teria estimulação por emissão radioativa, e colocou a pedra assim em cima assim. Olha o que aconteceu. Aí ele bateu uma radiografia da mão da mulher dele. Bem, bem parceria, né? Expôs um pouco a mulher dele à radiação, mas era isso, né? Também. Mas é isso. Também. Mas era isso. Até se saber que materiais radioativos podiam causar algum tipo de mudança genética, ou algum distúrbio na nossa gene, todos eles já tinham sido contaminados com enormes quantidades. A Marie Curie e o Pierre Curie são dois expoentes desse grupo aqui. Infelizmente, o Pierre Curie morreu muito cedo. Ele morreu atropelado por uma roda de carroça. A roda de carroça soltou, estraçalhou o pau do Pierre Curie. Já a Marie Curie conseguiu escapar das rodas de carroça. Estudou por bastante tempo. Eu acho que, se eu não estou muito enganado, foi ela que descobriu o polônio e deu o nome de polônio porque era a cidade natal dela. Ela trabalhou por muitos e muitos e muitos anos com materiais radioativos, é tanto que ela vivia com esses materiais no bolso do jaleco, nas estantes de casa, nas cômodas do quarto, sem saber que estava sendo exposta a doses cavalares de radiação. Ela era uma jovem, só que ela viveu ainda alguns anos. Chegou a ter filhos com o Pierre. Se eu não me engano, a filha deles dois também ganhou um Nobel, né? Eu sou péssimo com história, mas acho que também. É doida, meu filho. Aqui cuspiu radiação a vida toda. Mano. A menina já nasceu radioativa já, se pá. Que nem o peixe lá do Simpson, né? A menina já nasceu radioativa. Se pá. Aí, jovem. Bota no Google aí, taca no Google aí. Pronto, pronto. O que acontece é o seguinte: cada material tem uma certa capacidade radioativa. É tanto que, por exemplo, o pessoal que entrou em contato com o material radioativo lá em Chernobyl, eles tiveram efeitos quase que instantâneos. Viveu foi muito ainda. Kurt Cobain não chegou aos 66. Kurt Cobain não chegou aos 66. É porque eu acho o Batman esses dias. Eu tô na vibe Darkness, tá ligado? E aí o que acontece? Por exemplo, os caras lá de Chernobyl morreram muito rápido, tiveram efeitos muito rápidos, porque o material que eles estavam mexendo era um material que é enriquecido com urânio, ou seja, é um material que é natural, mas ele é beneficiado com mais material radioativo, aí acaba ficando enriquecido. Os materiais que a Marie Curie e o Pierre Curie, mas obviamente mais a Marie Curie, trabalhou, eram materiais que não tinham enriquecimento, ou seja, a capacidade radioativa era um pouco menor do que as barras de urânio enriquecidas da usina de Chernobyl, certo? Só para ficar bem tranquilo isso. E aí a gente tem esse contexto aqui. E, obviamente, sem essa galera aqui, a gente hoje não teria muitas vantagens do trabalho com radioatividade. Desde produção de energia nas usinas nucleares, até tratamentos médicos que envolvem emissão de alguma coisa. Por exemplo, vocês quebram alguma coisa, vai bater um raio-x X, ali é uma emissão, certo? Um tipo de emissão. Entre outros, marcação de células cancerígenas com material radioativo, com isótopo radioativo, tratamento com material radioativo, esterilização de comidas e de equipamentos com material radioativo, com radioatividade, tudo isso, certo? É o que eu digo. O que mata não é a radiação em si, mas sim o tempo que você fica exposto à radiação. Porque, por exemplo, os nossos queridos smartphones, todos emitem algum tipo de radiação. Só que não é radiação, entre aspas, nuclear, né? Aqui são sinais de ondas de rádio, por exemplo. Micro-ondas emite um tipo de radiação. Tela de computador, tela da televisão, tudo emite um tipo de radiação.
Obviamente, tem materiais que são bem mais radioativos ou com poder radioativo maior do que outros, tá? Aí vai de cada um. Como eu já falei do experimento de Rutherford, não vou falar de novo, certo? Só vou dar aqui uma pinceladinha nas partículas, para que vocês não tenham tanta dúvida nessas criaturas aqui. Caracterizando as emissões, a gente a princípio tem emissão alfa, emissão beta e emissão gama, certo? Ei, Adriano, Opa! a câmera tá embaçada. Embaçou, não foi? É a radiação que eu estou emitindo para vocês. Se vocês, eu estou brincando assim, mas obviamente se vocês assistirem o documentário do Chernobyl, vocês vão ver que os caras fotografaram o reator aberto de um helicóptero, entendeu? Fotografaram de cima. A galera morreu já, mas o que acontece é que na hora de revelar as fotos estão todas borradas. Porque a radiação, porque o filme da câmera fotográfica, ele é sensível à radiação, no caso, a radiação luminosa, que tem uma certa frequência. Obviamente, no ar já tinha material emitindo radiação numa frequência um pouco maior. E aí meio que queimou o filme fotográfico. Até nas próprias filmagens, a filmagem ela fica bem tremida, bem adulterada. Sim, sim, é um processo químico. Era um material em cima de uma película plástica, de um polímero, que quando batia luz, ele sensibilizava algumas regiões mais do que outras. E aí depois tinha um processo de revelação. Aí também com um produto químico para dar a questão da polarização. Tá? Deixa eu ver aqui a Joana. Ah, que essa beleza. Para descobrir o rádio. GG, eu não sei seu nome, mas GG é top, né? Eu não sei se foi a Marie Curie que descobriu o rádio, mas eu sei que ela descobriu o polônio. Se foi o rádio, eu peço a quem está com o Google na mão que faça essa simples pesquisa. Mas é provável que ela tenha descoberto também. E aí o que acontece? Partícula alfa. Partícula alfa normalmente é representada assim, ó, 4 e 2. Partícula beta, 0 e menos 1. As vozes aqui do Google acabaram de confirmar, viu, GG? Que foi a Marie Curie também que descobriu o rádio, certo? E a emissão gama, 0 e 0, certo? Explicando para vocês, meus bebês. Partícula alfa é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons. Das emissões, a partícula alfa é a mais pesada e a menos penetrante, certo? Radiação beta, ou emissão beta, tem 0 prótons, 0 nêutrons, não tem massa, mas é composta como se fosse de um elétron. Mas tem seu charme aqui, certo? Não é tão simples assim, não. Mas é como se comportasse como um elétron, tá bom? Mas deixa eu fazer como que é a radiação beta mesmo, para ficar mais prático para vocês. Vira um nêutron mais energia. Sempre me esqueço dessa reação. Vira um nêutron mais energia. Um nêutron mais um elétron mais energia. Não, é porque assim, a emissão beta, ela na verdade é isso aqui tudo, certo? Então assim, a emissão beta um positivo, é porque essa emissão beta quando ela é emitida, vou fazer aqui bonitinho. Essa emissão beta quando ela é emitida, um próton se transforma em um nêutron, um elétron, que seria a emissão beta, mais energia. Não, pô, é isso mesmo. É isso mesmo. É verdade. Eu tô ficando doido. Eu tava fazendo do beta positivo, mas do beta negativo. Nêutron, que vira um próton, um elétron, mais energia. Sim? Por isso que o número atômico da beta sempre aumenta uma unidade.
E o da gama é simplesmente energia, tá? Simplesmente energia. Das três, a mais penetrante, a gama, a menos penetrante, a alfa. A mais leve, a gama, a mais pesada, a alfa, tá certo? É por isso que, quando o Rutherford usou a partícula alfa, ele queria saber se o átomo era exatamente uma massa positiva. Porque positivo com positivo, a ideia é que acontecesse, a maioria todas as emissões fossem desviadas. Porque ele percebeu que a maioria atravessava e algumas pouquíssimas eram desviadas. Isso. Não, mas ele sabia que o positivo com positivo não tinha atração, se repelia. Mas a princípio não sabia que existiam os nêutrons. Tá? Naquele tempo ele sabia que eu tinha uma partícula com massa 4, mas que era formada por 2 prótons. O que tinha mais, a princípio não era sabido. Beleza? A princípio só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para cá. Não. Penetrabilidade. Já falei para os senhores e para as senhoritas. É isso. Depois disso a gente tem o que mais no livro? Explicando o que é radiação, estabilidade nuclear. Aí temos as leis da radioatividade. Temos a primeira lei e a segunda lei da radioatividade. O povo que vai fazer o S, segunda fase, normalmente as duas últimas questões da segunda fase de química são questões de radioatividade. A UES, quando cobra radioatividade, só cobra na segunda fase, não cobra na primeira. E quase sempre quando cobra, é primeira ou segunda lei. Tá? Bem simples. A primeira lei diz, Claudiano, vai perguntar uma coisa? Não? Tudo de boa? Ai. Primeira lei. Eu tenho um elemento X radioativo, certo? Com massa A e com número atômico Z, está instável, se transmuta através de uma emissão alfa para um elemento Y, certo? A alfa tem massa 4 e número atômico 2. Se eu perdi uma partícula de um átomo com massa 4 e número atômico 2, esse meu átomo que foi formado, ele vai ter, em relação ao seu isótopo radioativo, ou em relação ao seu precursor radioativo, ele vai ter uma massa 4 unidades menor e um número atômico 2 unidades menor. Certo? Normalmente, é que as questões que algumas universidades trazem, pede. Ele te dá o elemento radioativo inicial e te dá um isótopo não, te dá um elemento estável, bem menor do que esse elemento X aqui. Aí ele pergunta, quantas emissões alfa e quantas emissões betas aconteceram? Aí você vai ficar naquela loucura, né? De sair contando um por um. Mas tem um jeitinho bem mais simples para fazer isso, tá bom? Então, sempre que a gente tem emissão alfa, esse rapazinho perde 4 de massa e perde 2 prótons. Tranquilo? Ali na prática é isso. Não, mas a princípio, a primeira lei é simplesmente um elemento radioativo emitir uma partícula e se transformar em outro elemento ou radioativo ou não radioativo. Se esse Y fosse radioativo, o que ia acontecer? Ele ia fazer outra emissão e se tornar outro elemento, Z. Se fosse radioativo, até chegar no elemento que não é radioativo, que é estável. Lembra que eu falei para vocês sempre? Todo átomo na química procura sempre a estabilidade. Seja de uma forma emitindo partículas, ou seja, fazendo ligações químicas. Uma forma é trabalhando com o núcleo do átomo e a outra forma é trabalhando com a eletrosfera. Né? Se for emissão beta, esse elemento X, vou até pôr aqui. É tipo um Lavoisierzão da vida. Só que com uma certa delicadeza, tá bom? Porque assim, ó,
Se eu tenho esse elemento X fazendo uma emissão beta e virando o elemento Z, certo? Esse elemento X tiver massa A e número atômico Z, beta é 0 e B é menos 1. Sempre que a beta está acontecendo, é porque um nêutron do meu núcleo está se transformando em um próton. Então, o que acontece com o número atômico do Z em relação ao X? Aumenta uma unidade. Z não, porque vai ficar Z mais 1, né? Dá um W aqui para ficar bonito. Z mais 1. O que acontece com a massa do W? Eu tenho uma partícula que tem massa 1 se transformando em uma partícula que também tem massa 1. Então, a massa permanece a mesma, não se altera. Seria um átomo de hélio se tivesse os dois elétrons, mas é como se fosse um átomo de hélio deseletrizado. Aí seria, você poderia falar esse conceito sim. Não. Perfeito. Aí a gente teria a formação do que aqui? No caso aqui, ó, se fosse uma partícula de hélio, certo? De um cátion, beleza? Porque aqui, em momento algum, tem a entrada de elétrons. Então, se eu estou perdendo elétrons, eu viraria um cátion. Só que a gente ainda tem uma terceira situação, tá? Que é bem mais estranha, mas que ela também é real. Eu tenho um átomo X que tem massa A e número atômico Z. Ele faz uma emissão gama, continua sendo ele mesmo, com a mesma massa e com o mesmo número atômico. A única coisa que muda é porque, a princípio, ele é instável e depois ele passa a ser estável. Explique isso daí, Adriano, pelo amor de Deus. De novo, o que torna um átomo instável? Muita energia, certo? A princípio, quando a gente está falando de ligação química, a gente fala da energia dos elétrons, né? Para formar ligações químicas, lá, 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 lá. Energia na configuração que eu posso ter dos elétrons dentro dos orbitais, que são aquelas caixinhas e tudo mais. Só que eu também tenho energia no núcleo do meu átomo, certo? E é nesse momento aqui que eu tenho um elemento X perdendo um gradiente de energia, ou perdendo um pacote de energia que está presente aonde? No núcleo, e não na eletrosfera. Perdendo energia na forma de quê? Radiação gama, e continuando a ser ele mesmo, só que com um valor de energia menor. Logo ele fica estável. Lê de Hess, lê de Hess, lê de Hess. É porque, Nicola, falar dessas leis para transformações nucleares é um pouco perigoso. Porque lembra que o Lavoisier falou assim, né? Ó, você até falou, na natureza, nas espécies se cria, se transforma. Entre aspas, você teria o quê? Uma conservação de massa. Só que o pessoal da quântica falou o quê? Que eu posso transformar massa em energia. Então, eu posso ter um conteúdo que tem uma certa massa, e no final, quando eu for medir a massa, não é mais a mesma. Por quê? Porque parte da minha massa pode ter virado energia. Então, trabalhar essas leis que são mais gerais para situações pontuais de transformação nuclear, eu acho muito arriscado, certo? Então, deixa esses conceitos lá para a Terra, química, certo? Aqui a gente trabalha num universo um pouco mais caótico, beleza? Não vou falar com vocês sobre antimatéria, porque não é um assunto que cai no Enem e não é um assunto para vocês ficarem se preocupando. Obviamente, se outro dia você quiser conversar comigo sobre isso, a gente vai tomar um café e viajar bastante pelo universo, né? Entre aspas, a antimatéria falou que em algum canto do universo existe a antimaria. Ah, tá. Pronto. Existe a anti-Maria Luana. Vai, Luana Maria. Luana Maria. Olha, até o nome ao contrário. Existe a anti-Luana Maria. Aí diz a teoria da antimatéria que se um dia as duas se encontrarem, elas vão se aniquilar.
Elas vão deixar de existir. Tá? Existe uma coisa muito parecida na radioatividade. Vou só dar um parênteses aqui para vocês, certo? Vocês conhecem o elétron, né? A gente apresenta assim. O que seria o antielétron? O positron, que é como se fosse um próton, né? Só que a gente representa assim, ó. Tá? Isso aqui é justamente o contrário disso. A gente fala assim, ó, no dia que um elétron encontra um positron, forma isso daqui, e desse encontro, tem um gama. Entenderam, né? Eles se encontram, reagem, se aniquilam e liberam um gradiente de energia. Tá? É como, falando de maneira correta, o elétron está vindo numa trajetória, o positron está vindo em outra trajetória, eles chegam aqui, sai energia gama para cá e energia gama para cá. Tá? Uma viagem sem precedentes? Sem precedentes. Caível no Enem? Não. Caível na UES? Não. Na Unifor? Unicristos? Não. Não me preocupo com essa situação aqui, certo? Aqui é bem mais conceito teórico. Mas não precisamos dessa situação para passar os vestibulares, tá bom? Isso aqui é um pouco mais... Eu não digo desnecessário, eu só digo que você tem outras coisas para aprender além disso daqui. Se você estiver só estudando química, só estou fazendo um curso de química, aí beleza, meu patrão, a gente vai virar bicho aqui. Mas não é o caso, né? Por melhor que a gente queira ser em química, a gente não precisa fazer essas loucuras todas. Aqui seria a primeira lei, emissão alfa, e aqui seria a segunda lei. Só a emissão beta. A gama é só um bônus aqui, para vocês. Tá bom? Deixa eu ver mais pela ordem aqui. Decaimentos, capturas de elétrons. Aqui tem o lance da captura, que é o seguinte, não é algo que cai... Adriano... voltou. A câmera tinha deslocado de novo, mas voltou. Obrigado. Normalmente, quando você pensa, poxa, eu tenho um átomo X, certo? Quando ele ganha um elétron, ele vira quem? X menos. Ele vira um ânion, não é verdade? Quando esse elétron está na eletrosfera. Só que tem outra situação, que está no livro de vocês, na página 392. 392. É uma cor muito beautiful. Vou até usar um exemplo. Titânio 4422. Se transformando em sons 4421. Oi. O que foi? Então, traduz. Não, mas tá boa já. Tá prestando. Ou não tá prestando, não tá prestando, não? Tá prestando. Mas vou desligar, só pra vocês. Ah, tá ruim aqui, fica bom. Aí depois piora. Aí parece que tava pior. Pronto, ó. Se não quiser melhor que isso aqui, eu vou comprar a câmera da Globo pra vocês. 4421. Não deve importar. Uma situação muito similar à situação acima. Só que, no primeiro caso, a gente teve um elétron sendo capturado por X para virar um ânion, certo? Qual é a propriedade periódica disso daqui? De novo, eu tenho um átomo neutro recebendo o elétron, virando um ânion. Qual é o nome dessa propriedade periódica? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade, certo? Aqui eu só expressei a energia que foi liberada quando esse átomo ganhou o elétron para virar um ânion, tá bom? Aqui embaixo tem uma situação que é quase a mesma coisa.
Só que não é a mesma coisa por quê? Eu tenho um átomo na captura de um elétron se transformando em outro átomo. Se a gente for analisar cada um, a gente tem quem de massa? 44 e 44. Ou seja, a relação prótons mais nêutrons permanece a mesma, certo? Só que aqui embaixo, no titânio, eu tenho o número atômico 22. E no escândalo, o número atômico 21. Ou seja, o meu próton virou um nêutron. Tranquilo? Só isso. Só isso. Mas vocês olharem, ó, tem uma situação. Próton, massa, número atômico 1, mais elétron, massa 0, menos 1, se transforma em um nêutron, 1 e 0, mais energia. Então, essa reação estaria completa se tivesse isso daqui, ó. Ah, vou dar uma dica para vocês. Se você disse na prova, provavelmente não vão informar que está sendo liberada energia. Por quê? Normalmente, quando eu tenho um elemento se transmutando, eu tenho liberação de energia. Isso me expressa o quê na hora da prova? Que eu estou tendo uma reação nuclear, tá bom? Aqui foi liberada energia? Foi também. Só que para mostrar uma ionização, eu não preciso expressar o valor de energia disso daqui, o ΔH dessa energia, certo? Mas aqui é importante expressar energia, porque o próton do titânio capturou o elétron que estava disponível, esse próton se transformou em nêutron, ainda continuou com a mesma massa nuclear, mas foi liberado um pacotinho de energia aí, tá bom? Diz, Príncipe. Por que esse elétron atravessou a elétron? Porque ele foi direto com o tom. Ele tem o negócio de afinidade. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá. O que faz com que dois átomos reajam para que um perca um elétron e o outro ganhe na sua eletrosfera? Que não acontece aqui. Vou fazer a pergunta ao contrário. O que faz com que um elétron atravesse toda a eletrosfera de um átomo, que já tem cargas iguais que vão tentar repeli-lo, vai encontrar o próton no núcleo, vai acontecer essa reação formando um nêutron e liberando energia? O que faz? Já jogou GTA? Aí jogou no carrinho, já atropelou gente no GTA? Tá, né? Tem uma galera assim, se tu for devagar, tu vai atropelar todo mundo. Provavelmente o carro dá uma paradinha, né? Agora, se tu vem assungado, sai do meio, né? Esse elétron, provavelmente, ele foi acelerado para ele poder romper as forças de repulsão da eletrosfera e colidir no núcleo. E aí ia acontecer essa reação nuclear aqui. Então, provavelmente esse elétron está com a cinética, a energia cinética do caramba lá em cima. Coisa que não acontece quando dois átomos se juntam para fazer a ligação química. Os átomos não estão acelerados. Numa velocidade tão boa que atravessa toda a repulsão da eletrosfera. Beleza? Então, tipo, não. Espontaneamente não acontece. Não é espontâneo, mas tipo, o elemento não é um elemento que puxa o elétron. Não, o elétron foi direcionado. Isso. Tá? Normalmente, é porque aqui eu não estou mostrando para vocês os bombardeamentos de nêutrons nos átomos para ter a fissão e a fusão. Vou chegar lá ainda. Mas toda partícula que é arremessada no núcleo de um átomo tem que estar acelerada para justamente romper toda essa brincadeirazinha da camada da eletrosfera, das camadas eletrônicas. Certo? Alguém? Pergunta? Tá vendo? São conceitos que a gente não está acostumado a perceber. Normalmente a gente não percebe, poxa, eu preciso de uma partícula muito rápida para colidir com o núcleo. Porque a gente não trabalha com o núcleo a princípio, a gente trabalha só com a eletrosfera. E se você parar para pensar, na eletrosfera está tudo bem exposto. Um átomo basta chegar próximo do outro, a eletrosfera interage. Se o átomo for pequeno, o núcleo vai capturar o elétron do outro. Só que não vai trazer para o núcleo, vai trazer para onde? Para a eletrosfera daquele átomo. Nessa situação, o meu elétron precisou ser o quê? Acelerado e direcionado para o núcleo do titânio. Porque senão não aconteceria esse processo de mudança aqui. Tá? Processo de transmutação. Mas aqui também é chamado de captura de elétron. Captura porque ele foi retirado. O átomo capturou. Beleza? Dúvidas? Pode perguntar se vocês estão com dúvida. Rasga, Antônio. Não?
É isso? Birão? Sofia? Não? Pode, ou eu quero que você fale mesmo. Eu tô nem vendo, não. Tá com o pau? Eu vou botar aqui só reações nucleares, tá? Mas pode dizer aí. O titânio ele não é muito eletronegativo, né? Eu diria que ele é quase nada. Ele é mais eletropositivo do que eletronegativo. Tipo, ele o elemento que tem mais eletrônicos, né? Frâncio. Pronto, o Frâncio. Pronto. Se a gente atirar um elétron dele, ele também vai deixar de adquirir o elétron. Sim. Se eu tiver um Frâncio com a meia-vida relativamente grande, para eu poder manuseá-lo, vai rolar também. Tá? Percebe? Esse titânio e esse escândio nem são radioativos. São elementos naturais, sem radiação, a princípio. Eu fiz uma mudança de um para o outro, só fazendo esse tiro de elétron no pobre coitado do titânio. Eu transmutei um átomo, a princípio, não radioativo em outro não radioativo. Só com essa manobrazinha aqui, de laboratório. Beleza? E um nêutron. Do mesmo jeito, ou do mesmo jeito não, de maneira similar quando um nêutron se transforma em um próton. E emite quem? Elétron. Entendeu? Só que aqui acontece de maneira natural em elementos que têm capacidade radioativa. É como se fosse o processo espontâneo, e o não espontâneo é o inverso desse processo. Forçado. Agora faz um pouco de sentido. Beleza. Reações nucleares. São duas. Ou são três, ou são quatro. São quantas? Pode ver ou pode dizer de cabeça. Eu sei duas. Pronto. Fissão e a fusão. Normalmente popularizadas nas bombas atômicas, né? Na Segunda Guerra ou foi na Primeira Guerra? Foi na Segunda, não foi? Eu acho que na Primeira tinha nem tecnologia para isso. Foi na Primeira? Foi na Segunda, foi? Foi em Nagasaki, né? Como é? Todas. Todas que eu coloquei aqui. E todas que eu ainda vou colocar. Por quê? O que é transmutar? Mudar de um elemento para outro através de acontecer uma transformação. X transformou em Y. X transformou em W. X se transformou em X. Esse caso aqui é o único caso onde eu não considero como uma transmutação. Por quê? É o mesmo elemento. Ele só perdeu energia. Tá? É como se fosse você com R$ 1.000, aí você foi no McDonald's, gastou 500, continua você, só que com R$ 500, com menos dinheiro, menos energia. Titânio virou escândio na captura do elétron, também transmutação. E a gente vai ver que nas reações nucleares, tanto da fissão quanto da fusão, também acontecem transmutações nucleares, certo? Entendam. Essas três situações aqui, ó, elas acontecem de maneira natural, quando eu tenho um elemento com essas capacidades. Nem todo elemento faz isso, mas os que podem fazer, eles fazem de maneira natural. Na captura do elétron, na fissão e na fusão, a gente vai dar só uma forcinha para que isso aqui aconteça. Tá? Fissão nuclear. Fissão tem a ideia de se dividir em 2, 3, 4, 5, 6. Então, normalmente a gente tem um elemento X com a massa bem legalzinho, uma massa relativamente alta, um número atômico Z. Esse elemento se transforma em quem? A princípio, dois ou mais elementos. Vou colocar no Y e no W. Tá certo? Só que se transforma de maneira natural, legalzinha, precisa de o quê? E também de uma partícula. Assim como o elétron foi capturado, eu preciso jogar o que nesse núcleo? Não. Uma partícula com peso. Para o quê? Desestabilizar um átomo que já tem uma massa enorme e ele possa se quebrar e liberar energia. Então, normalmente, o que eu faço? Eu bombardeio o núcleo desse átomo com um nêutron ou com um neutrino, tanto faz, normalmente é com nêutron, certo? Vou ter o elemento Y e o elemento W. Onde eu vou ter aqui, normalmente, mais dois nêutrons sendo liberados após essa fissão. Por quê?
Porque esses dois nêutrons vão encontrar outros átomos iguais ao de X e vão fazer com que essa reação ela aconteça em cadeia, que é o princípio da bomba atômica, certo? Lembrando que Y e W tem que ter somado juntos o mesmo número do átomo X, mesmo número atômico do átomo X. Só que as massas, cuidado, as massas de Y e W tem que dar uma unidade menor do que a massa do átomo X. Por quê? Porque aqui eu só tinha um nêutron. Foi sacado um nêutron do núcleo desse átomo, certo? Então, um nêutron daqui que foi emitido, bombardeado no núcleo, mais um nêutron que foi sacado, a massa aqui diminuiu uma unidade. Então, cuidado com isso, certo? Fusão é basicamente o contrário, né? Eu tenho dois átomos que são estáveis, eu acelero os dois e faço com que eles colidam. Colidam o quê? As eletrosferas, os núcleos. Os núcleos colidam, por isso eles são acelerados. Entenda uma coisa. Sempre que eu coloco uma partícula no acelerador de partícula para colidir com alguém, eu quero que ela colida com o núcleo desse átomo que está lá posicionado. Porque com a eletrosfera eu já consigo reagir tranquilamente, certo? Então, fusão, eu vou colocar justamente o contrário aqui, certo? Y mais W formando X, 1A e Z. É liberado nêutron aqui? Pode olhar no livro. Lá em riba. Sim, quantos nêutrons? Certo? Tem um caso aqui que são modados 2 nêutrons. Então, a princípio, são liberados nêutrons nos dois processos. A quantidade na fusão vai depender da fusão em si. Mas na fissão, normalmente, são 2. Sempre um entrando e 2 saindo, certo? Aí na próxima são liberados 4, depois 8, depois 16 e assim vai. De razão 2? Eu tô doido? Tudo bem, né, negada? Respeita aí, né? Por favor. Claudiane, tá tudo ok, Claudiane? Graças a Deus, né? Eu tô vendo. Tudo bem. E aí, para acabar esse capítulo, tem a chamada séries radioativas. Aqui eu queria salientar um grande amigo meu. Não vou citar nomes porque vou falar mal, né, dele. Mas normalmente esse vídeo pode chegar em locais que eu não conheço, né? E o pessoal que está em casa pode estar gravando de propósito. Mas eu estou gravando também. Eu tinha um amigo na UES que ele era ficcionado por radioatividade. Por quê? Não sei. Eu não tinha a ficção por nada na UES, só por ir embora mesmo. Eu chegava e já queria ir embora para casa. Primeiro porque era longe e porque sofria lá dentro, né? Mas tudo bem. Ele gostava muito desse negócio de radioatividade, sendo que, tipo assim, a gente não tinha obrigação nenhuma de estudar. Chegou no ano a gente precisava estudar, mas a princípio não. E tinha um livro, que era o livro do Seaborg, que é um carazão top, que já sintetizou elemento e tudo, que estudou radioatividade. Era um livro, não sei se vocês viram aquele livro que um dia eu trouxe, azul, grandão, era naquele naipe, só que era verde a capa, em inglês. E o Adalto só alugava esse livro. E só tinha um. E só o Adalto na UES inteira que alugava. Ninguém alugava o livro. Porque ninguém queria saber do Seaborg, mano. Nada, nada. Aí lá nesse livro, a princípio ele falava de todas as séries radioativas. Se não me engano, são 4 ou são 5, certo? A princípio tinha uma série radioativa. Uma série radioativa é você sai de um elemento X se transformando em vários outros elementos até chegar no ferro ou no chumbo. Isso são elementos que são relativamente estáveis. Ou seja, eu tenho um elemento radioativo que vai se decompondo em elementos radioativos menores, até chegar num ferro que não é radioativo ou num chumbo que não é radioativo. Aí tem a série do tório, tem a série do urânio, tem as séries aí. Aí vocês vão ver, porque nem eu decorei isso aqui, não precisa decorar. É só você saber que os elementos vão emitindo partícula alfa e beta até chegar no ferro ou no chumbo, certo? O Adalto ficar nessa viagem de ficar estudando essas séries radioativas aqui. E eu disse assim, Adalto, pra quê? Mas não, porque um dia eu vou montar uma série radioativa. Vai ser a minha série radioativa. Eu, mancho, o que eu vou pra tu fazer, mancho?
Não, porque um dia eu vou fazer isso aqui. Já tem, acho que 2006. Ela vai fazer. Daqui a pouco faz 20 anos que. Não, faz uns 15 anos que eu não vejo o Adalto. 15 anos. Pelo que eu sei, a Adalto não conseguiu fazer a série radioativa dele. Eu disse, não deu, não, valeu. Não conseguiu fazer a série radioativa dele. O que eu te dessa história? Você pode ser apaixonado por uma coisa, mas você não pode ser burro, certo? Seu tempo é uma cor muito preciosa. Vou estudar a série radioativa? Não vou estudar a série radioativa. Pra quê? É só saber que o elemento se transmuta. E transmutação a gente já tá vendo tudo isso aqui. Vou decorar a série radioativa? Não. Eu basta saber que eu vou sair de um elemento radioativo, chegar num elemento que não é radioativo. Aí a série acaba. Fim. O importante é você saber que quando perde uma partícula alfa, a massa cai 4, o número atômico cai 2. Quando perde uma partícula beta, a massa não muda e o número atômico aumenta a unidade. E quando eu tenho uma eliminação gama, uma radiação gama, não acontece nada. Cadê? Cadê? O átomo continua o mesmo átomo, só que com menos energia e mais estável. Fim. Eu vou decorar cada uma das séries? Não, porque o quê? É perder tempo. E a gente agora não podia perder tempo. Quando você estiver aposentado, 90 anos, cheio de menino, cheio de conta no banco para pagar, aí você perde o tempo que você quiser com a besteira que você quiser. Era romântico isso aqui para Adalto? Era demais. Só que eu não via futuro nisso daqui. Até hoje eu não vejo. É tanto que eu nunca decorei uma série radioativa, porque eu não precisa decorar. Ninguém vai te pedir qual é o quarto elemento da série do tório. É te perguntar qual é a família do tório na tabela periódica. Não sei. Por que eu preciso saber? Eu preciso do número atômico. Eu distribuo e acho. Mas isso aqui é só você saber. Emissão alfa, emissão beta e emissão gama. Você tem que colocar o 00 aqui. Certo? Bora fazer umas questões só para esquentar os coros desse capítulo aqui. Viu? Posso apagar? Pela graça divina, né? Ó, para vocês terem uma ideia, ó, a série do urânio, o material nem bota também. Porque quem fez o material? Samuel. Samuel nem botou. Urânio, 238, vai lá pro chumbo, com massa 206. Nem mostra todos. Por quê? Porque não importa. Só diz o quê? Sucessivas emissões alfa e beta. Nem diz quantas alfas são, nem diz quantas betas são. Por quê? Porque não importa. Você não vai decorar isso. Série do actínio. Vai. Eles voltam a questão, você se vira para achar as alfa e as beta, que é bem mais simples do que você está decorando, entendeu? É isso. Vamos para as questões. Bora fazer logo. Aí tem a comentada aqui que é meu pai. Eu queria fazer logo, mas deixa para lá. Tá comentada, né? Pronto, ó, essa primeira questão comentada aí, ó, é a série do urânio, 238. Por que aqui eu falo urânio e eu digo o nome da massa e não o número atômico dele? Opa, quase. Porque o urânio sempre vai ser 92. No caso, quando eu estou falando de um isótopo, eu tenho que salientar a massa dele, porque a massa que vai ser diferente dos outros isótopos, entendeu? Aí é o urânio 238 de massa, que é radioativo, e não o urânio 92. Porque o 92 tem vários urânios 92, os radioativos não. Mas provavelmente o 238 de massa é que é o radioativo. Olha como é bonitinho, a primeira questão comentada. Ó. O urânio 238 emite uma partícula alfa. Vupo, morreu. Vira quem? Esse elemento TH. Nem eu sei o que significa TH. Depois TH vira quem? Paládio. Paládio vira quem após a emissão beta? Urânio, 234, provavelmente também radioativo. E vira de novo TH, olha. E vira quem? Rádio. E vira RN, deve ser o radônio. E vira o polônio, e vira o chumbo. Chumbo 214, provavelmente é chumbo radioativo. Depois bismuto, depois polônio de novo, depois chumbo de novo, depois bismuto de novo, depois polônio de novo, depois chumbo. 206. Provavelmente esse chumbo aqui não é radioativo. Provavelmente nessa série toda, só o chumbo não é radioativo, o último. Qual é a graça de decorar isso aqui? Nenhuma. É só saber as emissões alfa e as beta. Acabou. É muito mais importante. É o que eu digo, se você trabalha com internet, você não precisa saber a cor do celular do cliente. Você precisa saber qual foi o plano de dados que ele contratou. Sim. Informações são importantes, até certo ponto. Bora para a proposta. Olha que maravilha. Vou apagar aqui a luz enquanto vocês escolhem as questões para o tio comentar com vocês, viu?
Aí o cabo, às vezes, quando está estudando assim, e não tem ninguém para dizer, meu filho, vê isso aí não, deixa para lá. Aí lá o cabo se agoniar para decorar essa série radioativa todinha, né? Aí você morre de fazer prova e não vê uma questão com a série radioativa. E quando vem, a série está todinha lá. É para perder tempo, não perder tempo assistindo jogo, jogando bingo. Opa, a 15? Posso começar por ela, só porque você for o primeiro a pedir. Ah, e também não abuse, não. Não faço, sabe? Aí agora todo mundo vai pedir. Foi, não foi? Porque o homem é brabo, viu? Mas eu faço, pô, eu faço. Só me lembrar. Eu sei, foi o Clinge. Tá, né? Povo de casa também pode pedir questão, viu? Vocês também são gente. É só olhar no chat. Eu vou olhar, voz da lei. Vou olhar. Bem mansinha, né, dona Luísa? Faz assim, beleza. Faz assim, beleza. Pediu a 15, não foi, Antônio? Vamos embora começar por ela. Questão de número. A questão 3 pega uma banda da folha todinha. Uma ignorância. Tem sempre aquele texto desmotivante no começo, né? Aí depois o cabo tem que ir atrás. Questão 15. Questão 15, para quem não sabe, está na página 399. 399. Ela assim, ó. A energia nuclear pode ser liberada em processos de fissão e de fusão. No processo de fissão, utilizado nas usinas nucleares, um átomo de urânio 235, ele nem fala o número atômico, só diz que é urânio de massa 235. Mais urânio, número atômico do rapazinho que é 92, beleza? Aí. Absorve um nêutron. Toma. Meteu o branco aqui, ó. Um nêutron. Só que eu vou botar até um nêutron assim bonitinho, ó. Massa 1, número atômico 0. Certo? Povo de casa, não dá para ver o vermelho, avisa também, viu? No chat, olha já. E se fissiona em 2 fragmentos, mais 3 nêutrons, e uma quantidade delta de energia é liberada na forma de radiação. Então, essa reação acontece. Eu vou dizer que eu formei o elemento X e o elemento Y e mais 3 nêutrons, né? Uhum. E mais uma certa energiazinha que é o que dá o câncer, né? Top. Pode ser gama, pode ser AUX, mas a princípio é gama, normalmente é gama. Mas nós vamos classificá-la, né? Porque basta saber que é energia. Nas usinas nucleares, essa radiação gama. Você já viu a questão, né? Opa. Nas usinas nucleares. Alguém sabe me explicar nessa sala ou em casa qual o princípio básico da usina nuclear? Fissão. Mas bora lá. O átomo se fissiona e essa energia vai para onde? Para baixo da égua? Para a água. Como a água vai fazer o quê? PV. Aí quando a água ferve, vira o quê? Aí o vapor faz o quê? Para a turbina girar, a turbina gira e faz o quê? Muito bom. Você tem energia química, energia cinética, energia elétrica. Mecânica, mas cinética, certo? Se vocês viram aquele material que eu mandei no grupo sobre matrizes energéticas, tem lá, energia nuclear, transporte, não sei o que, tem um monte de coisinha, certo? Vale a pena tirar 2 dias para ler aquilo ali. Brincadeira. Certo? É onde acontece. Nas usinas nucleares, essa radiação gama é absorvida pelos prótons que alteram a posição do spin. Fala-me Deus. Primeiro, de novo, vou dizer assim, não brigue com a questão, certo? Essa radiação gama pode ser absorvida pelos prótons? Rapaz, no mundo tudo é possível, né? Mas eu sei que vai ser absorvida pelos prótons? Não sei. Vamos continuar. Que altera a orientação do spin. O spin é relativo a quem? O elétron. O elétron, o spin é a orientação do giro do elétron no campo elétrico. Então, como que o negócio que foi absorvido pelo próton vai mudar o spin do elétron? Não tem muito sentido, né?
Então, o item A fica ali de stand-by. Letra B. Incide sobre uma placa metálica extraindo elétrons para a produção de energia elétrica. Ou seja, processo quase um processo fotovoltaico, né? Isso aqui bate na chapa metálica, retira os elétrons da chapa, e esses elétrons são canalizados para virar energia elétrica. É assim que acontece na usina? Não. Marco essa aqui? Beleza. Mas vai que é, e eu não sei, né? Se vocês estão sabendo melhor que eu. Vai que é. Letra C. Incide sobre a água, que é aquecida, gerando vapor que movimenta a turbina e o gerador elétrico. Até aqui é o mais convencional do uso da energia nuclear, certo? Eu só tenho um pouco de receio nesse negócio de incide sobre a água, certo? Porque dá a entender o quê? Que a água, de certa forma, vai ficar radioativa, né? Dá um pouco a entender isso, mas vamos ter calma nessa hora, certo? Letra D. É absorvida pelos elétrons que sofrem alteração nos seus níveis de energia para a produção de energia elétrica. Também não. Até porque, se a gente lembra, isso daqui está numa frequência muito maior do que a frequência de energia da transição de camadas eletrônicas. Normalmente, a transição de camadas eletrônicas é um fóton, luz visível. Luz visível tem uma frequência energética menor que a radiação gama. Ou seja, é muita energia para pouca coisa. É tipo você, sei lá, botar uma Hilux para puxar um rolo de papel higiênico. Entendeu? É muita energia para pouca coisa. Então, não chega a ser isso tudo não, certo? Letra E. Incide sobre outros átomos de urânio, provocando uma reação em cadeia que permite a combinação do processo. Quem incide sobre os outros átomos de urânio é quem? Garotinho, garotinha? Nêutrons. A minha bala é o nêutron, certo? E essa bala vai se propagar para os outros átomos de urânio 235, certo? Então, eu fico com o item C de casa. Tranquilo? Uma questão que, a princípio, gera muita dúvida quando a gente vai ler os itens, né? São itens bem confusos. Mas a energia nuclear, uma usina nuclear, é feita basicamente assim. Você pega o material radioativo, esse material radioativo libera uma certa energia, essa energia vai estar presa num certo reator, só que esse reator está imerso em água. Uma água que, a princípio, está a uma temperatura normal, baixa. Essa água, por conta da condução térmica, reator-água vai esquentar, essa água esquentando vira vapor, que mexe na turbina, esse vapor sai da usina, esse vapor não está contaminado com radioatividade, porque não teve contato com o material radioativo, que no caso aqui é a energia gama, certo? Sai da usina, ou ele é recapturado e volta para fazer o mesmo percurso. Ou seja, é um processo que se autoalimenta com a água, certo? Então, quando aconteceu aquele incidente lá em Fukushima, que a tampa em cima do reator que armazenava água saiu e foi liberado vapor de água, aquele vapor de água não era radioativo. Por quê? Porque não tinha contato com a radiação gama, a princípio, certo? Então, só cuidado com esses pequenos detalhes. Diz, Príncipe. Cara, ela fica dentro do reator, certo? Porque o reator é uma parte bem selada. Só que é como se esse reator, para simplificar, ele aquecesse. Essa radiação, ela virasse, entre aspas, energia térmica, certo? Aí, no caso, seria infravermelho térmico, calor. Esse calor se propaga na água que está banhando aquele reator como se fosse um banho-maria enorme, ele vira vapor e tal. Só que essa energia em si, ela não sai do reator. O problema lá do Chernobyl foi que saiu, além da tampa que armazenava o vapor de água e água como um todo, a tampa do reator, que tinha quem? Esta merda aqui, bem enriquecida. Aí foi lançado pedaços do bastão de urânio na atmosfera. Parte foi pulverizada, foi para as nuvens, parte ficou exposta no solo. Porque assim, o que foi que eles fizeram? Normalmente, numa usina, eles fazem as situações de controle. Como assim, situações de controle?
Eles têm que ver até onde pode ir para poder dizer assim, pô, tá chegando perto do limite, eu preciso tomar alguma ação. Então, o que eles fizeram? Eles desligaram o sistema de resfriamento de todos os reatores. No caso do reator 3, se não estou enganado. Desligou o sistema de resfriamento para saber até que ponto de temperatura era viável o processo ir sem causar nenhum problema. Aí eles pensaram, pô, na hora que for dar merda, a gente liga o sistema de resfriamento, a temperatura diminui, a água vira vapor e tá tudo safe. O princípio era isso. Só que quando os filhos de Deus foram religar o sistema de resfriamento, não baixou a temperatura. Porque o sistema de resfriamento não funcionou. E aí o que aconteceu? Vazou tudo. E aí tanto foi para a atmosfera, quanto foi para o solo. Sim, é como se eu tivesse um reator que está lançando muito calor para a sua periferia e não tem nada para resfriá-lo. Aí uma hora, ou ele funde, ou explode a tampa. No caso, a tampa explodiu. É tipo isso. Liberou a princípio, Nicola, o material radioativo em si, que já estava enriquecido. Tipo... Não. É como se eu tivesse uma parte de um dispositivo, ele fosse só sacado. E aí você tem aquela coluna de material radioativo sendo lançado para a atmosfera, porque está super pressurizado. Então, tem uma certa energia. Isso. Dentro do reator. É porque o que acontece é o seguinte, ó, no reator, você desencadeia essa reação, beleza? Só que você tem um mecanismo para que ela pare. Porque senão vai ficar o resto da vida. O que aconteceu foi o seguinte, o sistema de resfriamento não funcionou, eles não conseguiram parar essas reações. Então explodiu como se fosse realmente uma bomba nuclear, liberando energia. Sim. Porque libera essa energia. Se essa energia não for para canto nenhum, no caso para água, ela vai fazer o quê? Um grande gatilho. Quebrar tudo, acelerar tudo. Se as bombas atômicas tivessem bastante água, não ia basicamente acontecer muita coisa, não. A reação ia acontecer, libera energia, a água ia virar vapor instantaneamente. Só que aqui não tinha mais água para frear essa energia, entendeu? E aí a parada foi tensa. Não, mas tá de boa. Certo. Existe aquele negócio de... exato. Se você joga a radiação no negócio e ele fica esterilizado. Pronto. Lembra que eu falei que o problema não é a radiação, e sim o tempo de exposição? O problema da radiação, deixar algo radioativo, é o tempo que ela está exposta ao material, o tempo que o material fica exposto à radiação. Se o material fica exposto à radiação, ele tem um certo tempo para absorver parte dessa radiação. Aí a radiação pode fazer o quê? Alguma alteração no DNA, ou do alimento, ou do indivíduo. Certo? Se vocês olharem as fotos, tiverem um pouco de curiosidade, olha os bebês que nasceram após o incidente. É uma galera que ficou bem alterada. Certo? Os braços deslocados, a cabeça grande, as pernas ficaram atrofiadas, membros atrofiados. Má formação congênita em vários casos. Certo? Porque você tem o quê? Essas alterações sem controle no DNA. No alimento, e tanto na radiografia, é só um clique. Quando você vai bater uma chapazinha da sua arcada dentária para colocar uma prótese, é só um clique. A mulherzinha vai se embora, deixa lá com aquele bicho na boca assim, top, né? Mas é só um clique. Agora, você passar uma meia hora naquele clique ali, meu amigo, pode ter certeza. Câncerzinho de faringe, ó. Rapidão. Beleza? Só isso. Próximo é qual? Eu queria ainda logo, mas vamos falar sobre isso. Graças. Vamos para 5, né, dona Clara? Opa. Isso aqui parece ser interessante. Vou fazer a 5, viu, GG? Eu não sei quem é. É porque a GG no chat também pediu. 3, 9, 7. Quinta questão. A radioatividade foi uma das maiores descobertas da humanidade. Há quem
não aceite isso. Uma das suas primeiras aplicações foi na medicina, seguida da agricultura, da indústria e da geração de energia elétrica, contribuindo de modo significativo com os conhecimentos desenvolvidos no século XX. A gente tem 3 reações. Fósforo se transformando em silício, hidrogênio virando hélio, urânio virando bário e criptônio, certo? Na primeira situation, a gente tem um átomo fazendo uma emissão beta e se transformando em quem? Em outro átomo. Tá certo? Eu classifico esse processo como sendo um processo de quê? Transmutação artificial, desintegração natural, desintegração radioativa, transmutação artificial, fissão nuclear. É. Artificial. Vou fazer a segunda, certo? Talvez vocês fiquem mais perspicazes quando eu fizer a segunda. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, no caso hidrogênio prótio, né? Virando um átomo de hélio e liberando 2 emissões beta. Opa! Mais uma radiaçãozinha gama só para dar aquele tempero especial no caos, né? Isso aqui é o quê? 4 átomos se juntando em um só. Fusão, glória a Cristo. Pode dizer, pode dizer, pode dizer. Isso, isso. E as beta, tá? Pode? Cadê próprio? É porque eu me adiantei, não foi, Nicola? Sei que você não leva pro coração. E a terceira eu tenho, olha quem? O danadinho do urânio. Eita, radiação. Eu? Não. Ah, sim, eu pensei que eu tivesse com poderes psíquicos aqui, tipo Charles Xavier. Que triste. Depende de quem analisa a situação, né? Se for o Samuel, melhor o seu celular, bem. Então de todo jeito a gente tá lascado, né? De todo jeito a gente tá lascado. É doido, tu tinha chorado, né? Urânio, levando uma lapadinha do nêutron, virando bário, cromo e liberando mais 2 nêutrons. Quando eu tenho uma situação de 1 nêutron para 2, fissão, certo? Até dá para ver também tem um átomo virando 2, fissão nuclear. Temos itens, sem saber a primeira de cabeça direitinho? Fissão, fissão. Tá, né? Aham. É uma transmutation. Transmutação. Ó, quando você ficar com dúvida, isso aqui é uma transmutação, certo? Adriano, como é que eu vou saber se ela é natural ou se ela é artificial? Tudo bem disso aí não. Por quê? Na minha cabeça existe o fósforo, existe o silício, certo? Por que não seria natural? E se eu tiver um isótopo do fósforo radioativo? Só que aí, para saber se é natural, você só precisa do quê? Da informação do número de massa e do número de prótons do fósforo, que não é radioativo. Porque, Nicola, aponta para mim, por favor, com a tua supercalculadora e a tua tabela periódica, a massa do fósforo. Aqui é 15, certo? O número atômico é 15. Quanto é a massa do fósforo na tabela periódica? 30? Então é 31. Ou seja, para ser natural, teria que ser o fósforo 31. Como é o fósforo? 30? Não é natural, é artificial. Mas eu preciso saber disso? Não. Não tinha outro item? Você vai brigar com a questão?
Pois é. E aí, o que a questão quer saber? A questão quer saber mais se você sabe o que é uma fusão e uma fissão do que saber se é uma transmutação natural ou artificial. Até porque não tem esse item. Beleza? Desintegração seria como se eu tivesse um átomo sem esse nêutron bombardeando ele e se desintegrando nesses dois. Sem emitir outras partículas. Se é natural, eu simplesmente deixo de existir. Oi? Certo. Opa, boa. Um bem casado, né? Um trítio, então seria isso daqui, e um deutério, seria isso aqui. Pessoal que está em casa aqui não é a questão de nós, não. Essa aqui o Nicola está inventando agora, essa questão aí. Fazendo a fusãozinha, Nicola? Hélio? É bom, né? Só tem 2 prótons, né, pai? Massa 4. Provavelmente tem um neutrozinho aqui, né? Provavelmente. Tem um neutro? Tem? Tem, né? Tem, né? Tem um neutro, né? Pronto. Estrelinha. Vai, Rocha. Certo. Certo. Sim. Certo. Certo. Eu tinha ficado em dúvida entre esses dois, o correto era Mudança de estado. Uhum. eu marquei o de foto, eu talvez não passei Certo. Certo. Massa e energia é o lance do Einstein, cara. Do mc ao quadrado. É porque, assim, normalmente, junto disso daqui, a gente tem isso daqui ainda, ó. Energia. Eu precisaria ver a questão em si, mas o caso que acontece no Sol são 2 átomos de hidrogênio, 2 prótios, virando hélio. 2 não. Isso aqui, né? Ó. 2 prótons. 2 prótons? Não. 4 hidrogênios virando átomo de hélio, depois disso aqui, ó. Isso é o processo que acontece no Sol, certo? Sim. Só que existe isso daqui, ó. É uma baita de energia. Que para a gente chega de algumas formas. Ultravioleta, visível e infravermelho. 2 infravermelhos. Infravermelho, energia infravermelho na forma de calor. A gente chama de infravermelho térmico. Então, para a gente chega, olha que está lá na baixa da égua, né? Esse Sol. Para a gente chega essa energia de 4 formas. Certo? Obviamente que chegam de outras formas, só que a gente não tem esse contato todo. Mas nesses processos de fusão, eu sempre tenho um pacote energético derivando dele, dessa fusão. Aí esse pacote energético pode vir na forma de energia visível, pode vir na forma de ultravioleta, de infravermelho. Obviamente, infravermelho tem menos energia que o visível, tem menos energia que o ultravioleta. Pode vir até raio gama para a gente, se a gente estiver tão próximo assim. Sabe aquelas explosões solares? É um pacote de energia com a massa, que é liberado perto da estrela. Tá bom? Aí dependendo do tamanho da estrela. Por que, por exemplo, o Sol aquece a Terra? Na forma de. Perfeito. Tá? Que está nesse pacote de energia aqui. Mais energia. A velocidade da luz é constante. E aí, o seguinte, tu eliminaria a transição entre camadas, porque, de novo, uma transição entre camadas é um pacote de energia muito pequeno, né? Que não daria para, por exemplo, acender uma estrela inteira. Um pacote pequenininho, que é só, normalmente, que se concentra muito mais no visível do que no ultravioleta e no infravermelho. Sim. Não, efeito fotoelétrico é aquele lance do saltozinho para a camada e ele voltar. Traumatiza um pouco, né? Os erros. É. Próxima questão. Aproveitar que ainda tem ainda. Começou 6 horas, né? Tem 10 minutos, né?
Aí depois eu venho para a gente ficar um pouquinho para fazer nas propriedades periódicas, que a gente não conseguiu complementar na semana passada. A 9, 17. Amanhã que vai ser legal, porque amanhã a gente vai dar as reações de meia-vida, os cálculos, e aí, prepara a mente, viu? 17 é? Questão 17. O Irã, meio velha essa questão aqui, mas tudo bem. Página 400, olha que loucura. Questão 17. O Irã iniciou em fevereiro de 2010 a produção de urânio enriquecido a 20% na usina atômica de Natanz, anunciou o vice-presidente da República Islâmica. A partir da análise dessa informação, é correto afirmar, letra A proposta nuclear de enriquecimento de urânio do Irã tem finalidades pacíficas. Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Mas o nome Irã, que lembra Ira, né? Mas, enfim, mas pelo pouco de história que eu sei, e o Antônio já me sinalizou aí, não é nada pacífico, né? Eu vou enriquecer urânio para ter água fervendo mais rápido. Não, né? Não preciso disso. Eu quero é para bombardear capitalismo, né? Isso aí. Letra B. O urânio enriquecido é utilizado como combustível porque reage com o fim de produzir energia. Seria uma oxidação, seria uma queima do urânio, a princípio, para produzir energia queimando urânio, não seria interessante porque eu não teria mais urânio no final do processo, né? Não faz muito sentido. Letra C. O urânio 235 e o 238 possuem o mesmo número de nêutrons no núcleo. Não. Se eles têm massas diferentes e números atômicos iguais, os nêutrons também têm que ser diferentes. Pois é, ambos são 92, né? Não tem como você ter dois elementos, isótopos e isótonos ao mesmo tempo, sem serem isóbaros. Ou seja, se eu tenho urânio 92, 235, e eu tenho outro urânio 235, 92, são o mesmo elemento. Por quê? Porque tem o mesmo número atômico, neutro, mesma massa. Não dá para ter os três princípios e ser elementos diferentes. Vai ser o mesmo. Então, se eu tenho o 235 e eu tenho o 238, alguma coisa no núcleo desses fuleiros tem que ser diferente. No caso, os nêutrons, certo? Isóbaro? Isóbaro não existe, não. Mas existe o isóbaro. Isóbaro? Eu meti aqui o russo. Foi mal. O isóbaro. É porque a dicção com a máscara é complicada. Mas isótopo, prótons iguais. Isóbaro, massas iguais. Isótonos, nêutrons iguais. E os isoeletrônicos, número de elétrons iguais. Beleza? Isóbaros. Eu conheço os Isovarovskis. Letra D, aquela loja lá do Iguatemi, Isovarovskis. Eu sei que é Swarovski, viu? Sei que é Swarovski. Tenho gastado bastante dinheiro lá, inclusive. Para a alegria de uma pessoa, o dono da loja, né? Brincadeira, não tenho gastado dinheiro não, porque eu não tenho dado nada para uma certa pessoa que está lá. Senão vai precisar estar gastando dando para outra pessoa, né? Não, brincadeira, humor. Letra D. Vocês estão reclamando de barriga cheia, só estou dizendo isso. Letra D, para a gente acabar, por enquanto. As massas molar, fala-me Deus. Ó, uma dica. Todo item que pedir massa molar de alguma coisa que tem a massa muito grande, pule. Se sobrar ele, é o certo. Mas não faça a princípio, não. As massas molar do fluoreto de urânio são iguais. Mas se você olhar, não tem como ser igual, né? Porque os átomos têm massa diferente, a mesma quantidade de flúor. Só sobra quem? Pela misericórdia divina, o item éter. Eu espero que esteja correto. A energia nuclear é proveniente da fonte de energia não renovável. Porque o mineral de urânio, você não vai plantar urânio, né? E nem transmutar ninguém por urânio, né? Porque é sempre o estilo contrário. O urânio virando alguém, não alguém virando urânio. Tá bom? Letra certa, a letra é de herbívoro. A massa da molécula como um todo. Das duas moléculas. Como os flúor são todos iguais,
Pois é, a molécula vai ter de massa diferente. Povo de casa, 7h30, eu volto. Para a gente fazer mais questão desse capítulo, se vocês quiserem, mas focar um pouco no capítulo anterior, que eu não dei tanta atenção, porque preferi explicar do que fazer questão, tá bom? 7h30 eu volto. Um beijo e até já já. Fica, meu príncipe.